Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Rogério Pérez, CXO da Zenvia, e é um grande prazer estar aqui com vocês no CSD 21. Gostaria de agradecer muito o convite da SenseData. O CSD é o maior evento de Customer Success da América Latina. Então, mesmo que ainda de forma virtual, essa forma que a gente aprendeu a gostar, eu estou muito feliz de estar aqui entre tantos amigos queridos e de ver esses conteúdos incríveis que estão sendo trazidos. Muitas boas práticas, muitos casos de sucesso. Eu estou aprendendo muito e imagino que vocês também estejam aprendendo muito com essa comunidade querida. Hoje, o nosso papo vai ser sobre experiências personalizadas, personalização, como que a gente consegue utilizar a personalização para poder trazer melhores experiências para os nossos clientes. E eu vou poder compartilhar com vocês um pouquinho de como que a Zenvia utiliza o SenseData para isso. Antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo para uma breve reflexão. Eu queria convidá-los a fazer uma reflexão sobre o momento em que estamos vivendo e de como que está a relação das empresas com os consumidores especificamente nesse momento. De alguns anos para cá, a gente tem visto cada vez mais o empoderamento do consumidor. Ou seja, a experiência cada vez mais, ela vem se tornando um grande diferencial competitivo entre os concorrentes. Às vezes oferecendo as mesmas coisas e se diferenciando pela experiência que eles oferecem. Mais recentemente, o mundo passa aí por essa gigante transformação. Essa gigante transformação que obrigou todas as empresas a acelerar a transformação digital. E muitas delas souberam aproveitar essa onda para poder se aproximar dos seus clientes. Muitas vezes até para estar virtualmente dentro da casa deles, quando todo mundo estava fechado dentro de casa, que ninguém podia sair. As marcas, enfim, aprenderam a atender o cliente no canal em que ele quer estar. E os consumidores, cada vez mais se acostumando com essas inovações digitais, com essas conveniências desse novo mundo, com as experiências que ele não conhecia antes, eles começam a se acostumar com isso. E eles começam a se acostumar com as marcas fazerem parte da sua vida, se comunicando com elas, como eles se comunicam entre si, como eles se comunicam entre seus familiares, entre seus amigos. E a gente vê cada vez mais também as marcas estando onde o consumidor quer, na hora que o consumidor quer. Então, a gente fala antigamente, por exemplo, para assistir um canal de televisão, um programa, a gente tinha que estar na hora certa na frente da TV, e se você não assistisse, você não viria mais. Hoje, no mundo de streaming, a gente assiste na hora que a gente quiser. A gente espera a série lançar uma série, um monte de capítulo de uma vez, porque eu não quero esperar a semana seguinte para poder assistir. Então, o consumidor está ansioso, nós estamos um pouco mais ansiosos, nós estamos exigentes, nós estamos acostumados com esse mundo de experiências, com essas conveniências. E isso cria expectativas, a gente sabe. Né? Cria muitas expectativas a serem superadas. Então, a gente tem que entender que hoje o nosso consumidor, ele tem altas expectativas. E se essas expectativas não forem superadas por você, o seu concorrente pode fazer isso. Então, quando todo mundo foi para o digital, se destacou quem focou na experiência ao consumidor. Quem trabalhou em construir uma experiência diferenciada se deu muito melhor nesse momento, nesse mundo novo que a gente está vivendo. E a personalização é uma das ferramentas muito eficientes para isso. Então, vamos começar aqui pelo princípio, falando um pouquinho do básico, né? De o que é a personalização. Bom, eu já conheço as informações sobre o meu cliente e eu vou usar isso para customizar a experiência que esse consumidor tem em cada interação dele com a minha marca. Então, o consumidor de hoje, ele quer conveniência. O consumidor de hoje, ele quer agilidade, ele é ansioso, ele quer resolver as coisas rápidas, ele quer as coisas na hora que ele quer tudo imediato. E ele quer a personalização, porque essa conveniência com essa agilidade, uma das formas de você conseguir isso é através da personalização. Então, a personalização, ela vai implicar na relevância que a sua marca vai ocupar em cada interação que fizer com o seu consumidor. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de varejo, isso pode significar quais são os produtos que eu vou mostrar para os meus clientes. Seja num e-mail, seja num site, seja numa campanha, seja numa abordagem para fazer um upsell ou um cross-sell.
Se for na saúde, será que os meus pacientes estão tomando os remédios receitados? Qual é o impacto disso? Como que eu acompanho isso? Então, é importante a gente saber que cada ponto de interação ao longo de toda a jornada do seu cliente, ela pode trazer mais relevância para o indivíduo. Então, essa customização, ela vai trazer uma experiência individual para a forma com que esse indivíduo se comunica com a sua marca. E a gente não tem como falar de personalização sem falar num tema muito interessante, que é conhecido pelo mundo acadêmico e científico como o paradoxo da privacidade versus a personalização. A gente sabe que agora a gente tem o LGPD vigente, temos necessidades legais de proteger os dados, nós temos uma imensidão de dados sendo gerado, sendo trafegado. A gente sabe, os estudos dizem, por exemplo, que 90% do conteúdo que a humanidade possui hoje em mãos foi gerado nos últimos 12 meses. Olha a dimensão disso. E nem sempre esses dados estão sendo tratados com o devido cuidado, com a devida criptografia, com as devidas ferramentas. E isso pode ser, de fato, uma grande preocupação, porque a gente tem preocupação com a nossa privacidade e a gente tem preocupação com a nossa segurança. O mundo acadêmico ele gosta muito de explorar esse paradoxo. Então, para quem se interessar pelo tema, tem vários artigos científicos que eles questionam qual que é o limiar de utilizar as informações pessoais para customizar a experiência. Então, por um lado, a gente sabe, aliás, a gente sabe não, a gente tem certeza, a gente pode afirmar que a personalização, ela traz uma percepção benéfica para esse consumidor. E muitas vezes esse consumidor, ele está disposto a compartilhar a sua informação pessoal, desde que bem controlada, desde que se saiba o que fazer com ela, em troca dessa experiência personalizada. Então vamos pegar um exemplo claro disso, um exemplo básico. A gente não gosta de quando está interagindo com uma marca ter que ficar se repetindo. A gente prefere que a nossa informação seja passada para a área seguinte que vai falar comigo, assim a próxima pessoa que vai me atender já sabe qual é o meu problema, já sabe qual é a minha história, já sabe quem eu sou. Eu prefiro que essa informação seja compartilhada do que eu tenha que me repetir. Então, o consumidor hoje, ele está disposto a ceder, mas a gente tem que ter um critério, saber o critério muito grande desse limiar. Então, a gente sabe que é muito complicado que essas informações privadas, se elas forem acessadas com má intenção, pode ser perigoso. Né? A privacidade é muito importante. Então, o que é a privacidade? A privacidade, ela é a habilidade individual de controlar quais termos e condições, sob quais termos e condições essas informações privadas elas são capturadas, armazenadas e utilizadas. E esses estudos científicos, eles mostram para a gente que a influência da personalização no modelo de cálculo da privacidade vai depender do tipo da abordagem da personalização. Isso quer dizer o quê? Que, claro, os seus consumidores, de acordo com como você vai utilizar esses dados, a gente tem que ter um limite, um limiar, a gente tem que ter em conta quais são os limites desse benefício. Até que ponto a gente pode utilizar esses dados pessoais para trazer as customizações e quais são os riscos que a utilização e armazenagem desses dados podem trazer. Seguindo um pouco adiante, a gente vai falar sobre a personalização em Customer Services, ou seja, a personalização aí nos serviços ao cliente. A gente já vinha aí vendo há algumas décadas, acho, sim, algumas décadas podemos afirmar, a personalização já muito presente em campanhas de vendas, campanhas de marketing. A gente sabe, por exemplo, que a chance de um e-mail ser aberto quando ele é direcionado nominalmente a uma pessoa com conteúdo relevante, ele tem chance de ser aberto muito mais do que simplesmente um e-mail genérico ali dizendo cupom de desconto. Então, se eu recebo um e-mail ali dizendo assim, olha, Rogério, está aqui um cupom. Ou se eu recebo ali um e-mail, Rogério, faz tempo que você não compra brinquedo para os seus gatos, você não quer aproveitar um cupom de Black Friday para ver o último lançamento? Qual a chance que eu tenho de interagir com uma mensagem ou com a outra? Aquela mensagem que já sabe o que eu gosto, já sabe o que eu vou fazer, já sabe o meu histórico. Então, a evolução da experiência, ela permite que a gente traga a personalização para os serviços aos clientes. Então, em Customer Success, por exemplo, que é um dos temas-chave aqui do nosso evento de hoje, a gente pode ter a segmentação sendo feita com essa personalização. A gente pode falar de conteúdos dinâmicos. A gente pode falar na automatização
da comunicação. Então, isso permite que a comunicação com o seu cliente não apenas seja mais relevante, mas como ela também vai ser mais fluida e ela vai trazer uma percepção mais positiva da relação da sua marca com o seu consumidor. Então, assim, saber o momento certo de entrar em contato com o cliente é fundamental. E isso pode ser feito como? A gente pode identificar alguns gatilhos para eventos específicos, a gente pode testar alguns eventos específicos que vão gerar esses disparos e vão trazer uma proatividade nessa abordagem. E sempre que a gente estiver falando em proatividade na abordagem com o consumidor, isso vai ter um impacto positivo, isso vai trazer uma imagem muito positiva. Hoje em dia, a gente tem aí dados em tempo real, a gente tem algoritmos automatizados que permitem até a gente ter aí uma visão mais preditiva, a gente consegue prever o comportamento de consumidores individuais. Então, por exemplo, a gente consegue prever qual que é a propensão de um cliente de cancelar um serviço, um contrato, de deixar de comprar um produto. O Sense Data, por exemplo, ele ajuda a Zenvia com isso, calculando o Sense Score. O Sense Score ele é equivalente ao que o mercado conhece ali como o Health Score, ou seja, o nível de saúde do meu cliente. Então ele sabe como que está aí o relacionamento do meu cliente com a minha empresa em relação a tudo aquilo que ele tem passado na história dele, dessas interações. Ele permite, por exemplo, saber o momento certo de fazer uma abordagem. Então, se ele passou por uma mudança importante, será que é a hora certa de eu oferecer algum serviço? Será que é a hora certa de eu propor algo diferente? Ou esse cliente está passando por alguma crise e eu tenho que ajudá-lo? Então, é claro, se eu tenho um cliente que não está tão contente comigo nesse momento, eu não vou oferecer um produto novo, eu vou oferecer ajuda. Agora, se eu tenho um cliente que está muito contente comigo, talvez seja a hora de eu convidá-lo para palestrar num evento meu, talvez seja a hora de eu oferecer um produto novo, mostrar alguma funcionalidade. Então, o Sense Score, ele nos ajuda com esse cálculo a ser um pouco mais proativos e conseguir personalizar a abordagem que a gente faz com os nossos clientes. Queria falar também um pouquinho aqui sobre personalização baseada em dados. Então, são algumas dicas de como que você consegue utilizar a personalização para customizar essas experiências com seus clientes. O primeiro deles pode parecer meio óbvio, mas é sempre bom insistir no óbvio, que é obter os dados corretos. Então, veja bem, eu não estou falando simplesmente de obter mais dados. Eu estou falando de ter os dados certos. Porque a gente sabe que os dados certos são a chave para uma estratégia eficaz. Então, as empresas hoje, elas têm uma grande dificuldade em saber como consolidar, como limpar, como eliminar as inconsistências, essas lacunas que ninguém tinha percebido, que podem impactar negativamente a hora que eu for fazer alguma análise. Então, é importante você saber o que fazer com esses dados, como fazer essa limpeza, como consolidar, de onde obter esses dados. Utilização de abordagens analíticas também é uma dica muito boa. Você pode aplicar métodos descritivos aos dados e isso vão trazer insights muito relevantes. Então você pode, por exemplo, incorporar machine learning e com isso você consegue prever o comportamento dos seus clientes com muito mais eficiência, com muito mais precisão. E o terceiro ponto, ele diz respeito à consolidação de todos os dados que você possui sobre um cliente. E como é que você vai correlacionar e visualizar essas informações de diferentes sistemas de forma inteligente. Como é que você vai trazer isso para um lugar único e como é que você vai trabalhar esses dados? Uma das formas que a Zenvia faz é utilizar o Sense Data para isso, para consolidar as informações de diferentes sistemas, trazer para o mesmo local e ter uma visão 360 graus, ou seja, uma visão holística de tudo o que está acontecendo com o nosso cliente no decorrer da jornada. É claro, a gente sabe, queremos muito saber o que nosso cliente está fazendo com o nosso produto. Então, você sabendo fazer essa personalização baseada em dados e utilizar os dados corretos e enriquecer a visão dos seus clientes, você vai conseguir entender de fato o que ele está fazendo. Uma outra sugestão, uma outra dica que eu trago aqui hoje muito interessante para vocês, que é algo que pode ajudar muito a sua empresa, é a criação de uma área que nós temos aqui na Zenvia, e eu estou falando do quê? Da área de inteligência do cliente, Customer Intelligence, ou inteligência e estratégia do cliente.
Aqui na Zenvia, ela cuida de toda a estratégia de Customer Experience. Então, ela atende transversalmente a nossa área de suporte, a nossa área de onboarding, a nossa área de serviços profissionais e também a nossa área de sucesso do cliente. Então, a criação dessa área, ela apontou para a gente a necessidade de ter uma área cuidando dos sistemas certos, de ter aí um cuidado muito importante com os processos, para que eles estejam sempre otimizados, que eles estejam, quando possíveis, automatizados, né, e principalmente que eles sejam escaláveis. A gente mapeou também a necessidade de fazer uma coleta efetiva de dados. Então, muitas fontes, temos que consolidar, temos que ter pessoas cuidando disso, para que a gente consiga fazer análises e que essas análises gerem insights relevantes para a gente. E como é que a gente consegue fazer isso aqui na Zenvia? A gente usa o SenseData. A gente usa o SenseData para orquestrar a governança e os processos de Customer Experience. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como que o SenseData faz isso. A gente hoje utiliza, já percebemos aí o potencial de ampliar essa utilização, mas hoje faz uso do SenseData a nossa área de onboarding. Nossa área de onboarding é a nossa área que faz a ativação dos nossos clientes. Nós temos também, utilizando o SenseData, a área de sucesso do cliente. A área de sucesso do cliente, ela cuida tanto daquele apoio pós-implementação, para garantir que o cliente esteja bem amparado no momento que ele fez ali o seu Go Live, e aquele acompanhamento até que ele atinja parte da maturidade de consumo que a gente mapeou, e também para o time que faz a gestão do ciclo de vida do cliente, dos Customer Success Managers, para eles fazerem aí toda a gestão da sua carteira de contas. Então, vamos lá. Trouxe aqui alguns screenshots, é claro que por questão de privacidade, cobri dados, né, cobri algumas informações, mas para ter uma visão aqui do que acontece. Então, como eu falei, a gente usa aqui para o time de onboarding, a gente tem um processo customizado que, a partir do momento que o nosso time comercial ele fecha um novo negócio, que ele conclui uma nova venda, fechando com sucesso uma oportunidade, o nosso CRM, ele automaticamente, ele manda um push, né, ele faz um envio automático do nosso CRM para o SenseData. E aí nasce ali na fila de onboarding, entra na fila essa nova conta, para que o onboarding tome conhecimento de que nós temos aí, então, um novo cliente para a gente ativar. Então, na tela inicial ali, onde a gente é levado para a visão de minha carteira, o time de onboarding ele consegue consultar a carteira de contas que foi designada, pode ser por uma visão de tabelas, e consegue já trazer ali as informações relacionadas. Se, por exemplo, ele já é um cliente que está tendo a ativação de algo a mais, eu já vou trazer ali os dados de suporte, de NPS, dados financeiros, contratos, e claro, essas tabelas elas são aí customizadas de acordo com o que for relevante, né? E a partir do momento que isso acontece, a gente também já consegue automatizar as comunicações com esses clientes. Então, quando esse processo ele dá início, de acordo com as regras de negócio específicas, a gente tem essa designação, e essas regras de negócio, elas permitem que, de acordo com a nossa linha de negócios, de acordo com o nosso produto, a equipe certa seja designada e que já o playbook certo seja atribuído para essas equipes. E isso acaba ajudando muito a gente no controle do que a gente tem que fazer. Então, a gente consegue aqui, por exemplo, nessa próxima tela, ter um exemplo de como que é a visão de onboarding do time de Implementation Success. Então, a gente tem ali uma visão de Kanban, onde a gente consegue entender cada macroatividade. E esse analista de onboarding, quando ele recebe essa designação, ele já consegue entender ali o que está na carteira dele, o que está no prazo, o que não está no prazo, quais são as atividades que ele tem que fazer. E muito interessante, tudo isso acontece com automatizações de comunicação com o cliente. Então, o SenseData está integrado com os canais que a Zenvia oferece, e a cada evolução
nesse playbook de etapa, o cliente, se assim configurado, ele pode receber comunicação pelo canal de escolha dele. Então, ele já é comunicado, por exemplo, de que, olha, você recebeu ali uma carta de boas-vindas, explicando que o time de onboarding vai entrar em contato para poder iniciar a criação de conta, explicando como é que vai ser, ou, por exemplo, quando entra em produção, o cliente já recebe a comunicação dizendo que o time de Implementation Success já vai entrar em contato com eles, e tudo isso pelo canal de preferência do cliente, utilizando os canais Zenvia. Isso foram integrações que nós tivemos com o Sense Data que trouxeram aí um empoderamento muito grande, muito grande. Bom, controlando essas etapas com as macroatividades, essas evoluções, elas vão seguindo fluxos, elas vão sendo orquestradas de acordo com o andamento, de acordo com a necessidade, de acordo com a complexidade da evolução desse cliente dentro dos nossos playbooks, até que ele vá de fato para a mão do time de Customer Success, que vai fazer a gestão da conta. Esses filtros que a gente vê aqui em cima, eles permitem os gestores ou mesmo o time comercial a saber em que etapa a ativação de um cliente está. Então, as etapas, elas são internamente, elas são automaticamente agendadas, elas podem ser customizadas e que os ajustes sejam feitos de acordo com a necessidade, interação e prioridade de cada cliente, e sempre colocando ali os anexos, as mensagens, os screenshots, ou seja, a informação que for relevante, ela pode ser anexada àquela atividade e ela consegue que isso seja mantido no histórico do cliente. Então, na gestão dessa conta posterior, qualquer pessoa que estiver interagindo com essa conta vai conseguir puxar ali aquele histórico de implementação, aquele histórico de ativação e entender exatamente o que foi feito, em qual contexto, ou ainda, se for um cliente que estiver em andamento, a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai conseguir ter uma previsão de onde estamos e quais são as datas que as próximas atividades devem acontecer. Então, isso nos ajuda a gerenciar expectativas, tanto das áreas internas, quanto dos próprios clientes, que eles passam a ter uma visão clara do que vai acontecer no processo de onboarding, no processo de implementação, no processo de implementation success que ele vai passar conosco. Além disso, uma visão muito interessante que a gente tem é a visão 360 graus. Essa é aquela visão holística que eu comentei com vocês. Vocês lembram que lá atrás a gente falou aí de trazer dados de sistemas diferentes e consolidar esses dados aí nos mesmos locais. É muito interessante porque o Sense Data consolida isso na visão 360, que é uma visão que ela é utilizada aí por todas as pessoas que interagem com clientes, acabam querendo ter essa visão e saber, porque é o local onde você consegue enxergar tudo o que está acontecendo com aquele cliente dentro da sua empresa. Então, você tem ali informações básicas, desde dados cadastrais, desde qual produto que esse cliente está usando, qual que é o caso de uso que ele tem, qual que é a unidade de negócios, quais são as áreas que a gente interage, quem que é o Customer Success que está designado, quanto esse cliente gasta, qual a segmentação dele, como que estão as interações, quais são os canais que eles usam, os contatos. Então, são informações consolidadas que eles vão muito além aí do que simplesmente um cadastro que um CRM vai trazer. Por quê? Porque ele está consolidando informações de uma forma mais inteligente. Então, a gente consegue, por exemplo, trazer indicadores. A gente consegue trazer indicadores do que está acontecendo em tempo real desses clientes, em tempo real desses clientes, como que está a relação dele com o suporte, se eu tenho alguma escalação aberta, como estão as métricas. Então, de novo, claro, os dados estão aqui todos zerados por uma questão de exemplo, mas essas são telas reais aí da visão de 360 graus que a Zenvia usa através do Sense Data para saber aí como que estão os seus clientes. E também um ponto muito interessante, que foi um ponto que eu falei há pouco, essas visões, elas permitem algo que é muito importante para todas as empresas, que é o quê? É entender de fato o que os meus clientes estão fazendo com o meu produto. Isso é
muito enriquecedor e isso permite que você justamente personalize muito a experiência que você traz com os seus clientes. Então, claro, você vai trazer ali muito do seu histórico de atendimento, você vai trazer ali muito do histórico das suas conversações, o seu histórico de compras, o seu histórico de integrações, você vai conseguir consolidar todas essas informações num lugar único e toda vez que você for fazer uma interação com o seu cliente, você vai trazer aquilo dentro de um contexto, ou seja, onde o seu cliente quer, o que o seu cliente precisa, na hora que ele precisa e com proatividade. Então, isso é muito enriquecedor. Isso permite que a gente, de fato, melhore muito o relacionamento com os nossos clientes e a gente vê isso impactado no Sense Score, né? Aquele algoritmo que eu falei que calcula a saúde do cliente. A gente percebe que muitas vezes ali o cálculo automático bate muito com a percepção, na 99% das vezes, com a percepção real daquele cliente, de como que ele está, como que está a percepção dele da relação dele com a sua marca. Bom, a gente já está consolidando, né, e analisando todos esses dados disponíveis, e a gente está começando também a utilizar a área de Analytics. Ela traz insights poderosíssimos quando a gente consegue já ter aí um tempo já em produção o nosso Sense Data, então a gente já conseguiu juntar, consolidar dados, acumular uma quantidade relevante de dados dos nossos clientes, e isso nos permitiu já habilitar a área de Analytics. Mas vocês vão ter a chance de conhecer um pouco melhor essa ferramenta, essa funcionalidade do Sense Data mais adiante na programação do CSDAY. Não vou entrar em detalhes aqui com vocês hoje. O que eu queria, seguindo adiante aqui no nosso bate-papo, eu queria... Só um momentinho, problemas técnicos de slide. Vamos lá. Bom, eu queria, antes de encerrar, né, eu gostaria de concluir compartilhando com vocês aqui um pouco de tendências, um pouco de alguns até benefícios que a gente conseguiu alcançar com essas ferramentas, com essas estratégias, e elas podem ser tendências aí muito interessantes para que a sua empresa esteja na frente e se ela aprender a fazer aí um bom proveito dessas inovações, dessas vantagens. Elas vão permitir aí um passo muito importante na criação de um mundo de experiências na comunicação com o seu cliente. Primeiramente o quê? Primeiramente eu quero falar sobre uma gestão proativa da jornada do seu cliente. As empresas elas vão usar cada vez mais plataformas que vão fazer a gestão do ecossistema da jornada do seu cliente, justamente para permitir essas personalizações de ponta a ponta. E isso definitivamente vai trazer aí um novo patamar de experiência na comunicação com seus clientes e um novo patamar de experiência como um todo, não só na comunicação, mas de como que a sua marca interage com seus clientes. Empatia deve ser escalável. Nossa, que difícil, Rogério. Como é que eu vou escalar a empatia? Como é que eu vou escalar a emoção? E de fato, isso é algo importante, é algo que a automatização, a gestão de dados, a personalização, ela vai te ajudar com isso, ela vai permitir você gerenciar essa diversidade de clientes e ela vai permitir você escalar essa emoção que a gente precisa dar para os nossos clientes para que ele tenha uma experiência memorável, para que ele tenha uma experiência que vá virar referência para ele. E a digitalização, ela precisa, hoje nós estamos todos no mundo digital, a gente sabe que o mundo está voltando aí para um modelo, seja lá qual for esse normal, um mundo em que a gente vai continuar, vai voltar, na verdade, a se encontrar um pouco mais presencialmente do que fazemos hoje, no entanto, o mundo digital não vai embora, ele vai personalizar, vai permanecer, ele vai permanecer fazendo parte das nossas vidas. Né? Então, você precisa permitir que essa personalização vá além dos canais, porque ainda nos canais as empresas não estão fazendo isso. Né? Então, assim, primeiramente você consegue oferecer a personalização nos canais, isso já é um grande passo, mas as personalizações precisam ir além. Você precisa ser proativo, você precisa surpreender o seu consumidor, você precisa surpreender ele com a mensagem certa, o conteúdo certo, no canal certo e no momento certo. Então, é claro, a gente tem que se perguntar, você está pronto para isso? Bom, já que a gente falou de tendências, não custa lembrar de alguns pontos de atenção que não podem ser esquecidos.
Então, é claro, como a gente falou já, invista em gestão de dados dos seus clientes. Estamos falando justamente de analytics, ou seja, como que você vai consolidar, como que você vai limpar, como você vai analisar, quais ferramentas você está utilizando, o que você está conseguindo integrar e o que você está tirando de informações daí que vão te permitir tomar ali ações realmente e fazer mudanças. Ou seja, não adianta eu gerar centenas de relatórios se esses relatórios não me permitem tomar ações sobre os insights que eu vou ter sobre eles. Não me serve. Eu prefiro ter menos relatórios, mas relatórios em que os dados sejam relevantes para que eu possa tomar insights, do que de fato eu simplesmente ter muitos dados. Ter muitos dados é muito pior do que ter menos dados bem organizados. Então, é importante que seja feito um investimento na gestão dos dados dos seus clientes em Data Analytics. O ponto seguinte, eu sempre falo que eu não me incomodo em enfatizar o óbvio, né? Que é agilidade. Seja ágil. Lembre-se que o seu consumidor está ansioso, lembre-se que o seu consumidor agora ele está num outro momento, ele está num momento em que ele tem uma ansiedade, em que ele tem uma expectativa que tem que ser superada. E também, claro, se você não for ágil, adivinha o que vai acontecer? O seu concorrente vai ser. Então, seja ágil, ok? E claro, como não, né, proteger os dados dos seus clientes. Isso é fundamental. Privacidade de dados é uma responsabilidade de quem está armazenando esses dados. Então, isso tem que ser muito claro com os seus clientes, esses acordos de utilização de dados pessoais para personalização. Você tem que garantir que esse cliente tenha conhecimento de uma forma transparente de como que isso está sendo gerenciado. Ok? Então, isso é um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Gostaria também aqui de deixar meu contato em redes sociais, Rogério Pérez no LinkedIn. Fico à disposição de vocês, caso queiram aprofundar um pouco mais esse papo, caso queiram entender um pouco melhor do case da Zenvia, utilizando o Sense Data, quiserem fazer algum benchmark, nós estamos à disposição. E mais uma vez, gostaria muito de agradecer à Sense Data pelo convite, agora junto com Zenvia. Estamos muito contentes com essa jornada que estamos construindo para ajudar as empresas a criar mundos de experiências para os seus consumidores nas comunicações com esses clientes. Então, mais uma vez, muito obrigado. E deixo aqui também os contatos das redes sociais da Zenvia, para que vocês possam conhecer nossas novidades, possam acompanhar nossas ferramentas, as nossas inovações e acompanhar as nossas movimentações de mercado. Muito obrigado e até a próxima.